Graça e paz, meu querido irmão, meu prezado amigo. Voltamos a este lugar para nos comunicarmos mais uma vez e especialmente buscarmos meditar um pouco nesses minutos rápidos que passaremos aqui na bendita palavra de Deus, sábia, eficaz. Essa palavra educa, essa palavra transforma, essa palavra abre os nossos olhos, trabalha os nossos corações e nos fortalece para vivermos os nossos dias na terra, de maneira que alcancemos vitórias e sejamos úteis para o nosso semelhante. Eu gostaria, meus prezados, de partilhar com vocês hoje o texto que vem do livro dos Salmos, no capítulo 118, versículo 24. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína, e o convido a escutar esse texto que irei ler agora da palavra de Deus. Salmo 118, versículo 24. O salmista se expressa da seguinte forma: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Dias, como é que você vive o seu dia? Como você classifica o dia que você viveu? Você poderia dizer que foi uma experiência maravilhosa o seu dia? Há muitas pessoas, inclusive na palavra de Deus, que ao se referirem aos seus dias, eles não falam de forma bem convincentemente positiva. Tiago, por exemplo, diz que é a vossa vida, sois como vapor que aparece, mas de repente desvanece, some, evapora. O salmista no Salmo 90 diz: os nossos dias passam como um conto ligeiro. As pessoas, inclusive na palavra de Deus, consideram os seus dias como algo que é muito rápido, a sua passagem sobre a face da terra. Então, o conselho que nós podemos tirar da palavra de Deus é exatamente o que diz o salmista no Salmo 90, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Viver de forma sábia sobre a face desta terra não significa apenas tirar proveito das coisas e das ocasiões e oportunidades que a vida nos oferece. Isso pode ser uma das opções. Mas vivermos a nossa vida sobre a face da terra para sermos realmente bem-sucedidos e felizes e alegres, e que nos regozijemos pelo dia em que vivemos, precisa muito mais do que apenas tirar vantagem dos momentos e das ocasiões que a vida nos oferece. Quando trazidos para a face da terra e para vivermos aqui, Deus nos dá oportunidades. Mas a maior de todas as oportunidades é a oportunidade que temos para desenvolvermos o nosso conhecimento sobre a vida. E para que essa experiência nos leve a conquistar o que há de mais valioso e mais importante que as coisas, o dinheiro, o nosso esforço neste mundo jamais pode conquistar. Mas esse conhecimento e essa conquista que nós obtemos
quando descobrimos o que há de mais importante nesta vida, é o que nós de fato iremos guardar em nosso coração, e nada neste mundo haverá de tirar. E é isso que faz com que nós festejemos. É isso que faz com que nós nos alegremos. Tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Nós podemos descobrir o que há de mais importante nesta vida, enquanto aqui estivermos. Alguém poderia perguntar, e o que é que há de mais importante? A família, o meu emprego, os bens que eu acumulo, o meu salário, as minhas companhias, os meus amigos? E infelizmente a resposta seria não. Não, nada disso é o mais importante. A família é boa e importante enquanto aqui vivemos, porque a família nos mantém de alguma forma na linha. A família nos provê companhia, a família nos provê pessoas que cuidem de nós. Mas isso aqui passa. Nós passamos, a família fica. Depois a família passa e outras pessoas vêm e tomam o seu lugar. De maneira que essas coisas e pessoas e relacionamentos são importantes apenas enquanto a nossa vida durar sobre a face da terra. Mas há algo muito maior do que apenas vivermos rodeados de pessoas que nos façam bem. Há algo que nos vai fazer festejar de verdade. No texto desse salmo que nós lemos, no Salmo 118, o salmista vai um pouco mais além, porque o salmista, nesse contexto, no contexto anterior, no Salmo 118, versículo 22, 23, ele começa a falar sobre uma pedra angular que foi rejeitada pelos homens. Isso pode não significar muita coisa para quem não conhece a palavra de Deus, mas o salmista está falando de alguém que foi rejeitado, alguém que foi deixado de lado. E essa pedra angular no Novo Testamento está diretamente ligada à pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem vai falar sobre esta pedra angular que foi rejeitada, e é por isso que esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele, porque Deus criou o dia em que Deus lançou essa pedra fundamental, a pedra angular da esquina, que sustenta toda a construção sendo a minha vida e a sua vida. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2. Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz: e chegando-vos vós para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O salmista havia falado, já usando o seu papel como profeta, falando da pedra angular que foi lançada por Deus, e por isso ele se alegrava, e ele se regozijava, fazia festa na sua alma. Mas essa pedra angular foi rejeitada. João escreveu no seu evangelho, dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foi rejeitado. Mas aqui em Pedro diz no versículo 7 do capítulo 2: e assim essa pedra para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como a pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados.
A alegria do salmista está no fato de Deus ter lançado a pedra, coisa que Deus havia prometido para os homens. Mas há uma tristeza no coração, inclusive dos que conhecem a palavra de Deus, porque essa pedra foi deixada de lado. E as vidas dos seres humanos estão sendo construídas em nada. Vidas sem Deus é como vapor que vai desvanecer. Vida sem Deus é uma vida que simplesmente existe sem significado nenhum. Os nossos dias passam como um conto ligeiro e não há significado algum. Mas se nós olharmos firmemente para o que a palavra de Deus nos ensina, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João escreve dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu e os seus não receberam. E no versículo 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Deus enviou Jesus Cristo como a pedra principal da esquina, para que nós pudéssemos colocar a nossa vida nele e nos tornarmos firmes, constantes, vitoriosos e inabaláveis. A nossa vida, ela começa a encontrar segurança e valor quando nós a construímos num lugar em que a segurança está presente. Quando nós a construímos, a lançamos sobre um alicerce que é inabalável. É o próprio Jesus Cristo que em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, aqui ele diz o seguinte, veja o ensino de Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as põem em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É daí que o salmista diz: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, porque há opções. As opções da nossa vida estão bem diante dos nossos olhos. Nós podemos dizer sim ao Deus que oferece o alicerce sobre o qual nós podemos construir a nossa casa e nos tornarmos assim vitoriosos, inabaláveis, indestrutíveis pela vontade de Deus. Aí sim nós nos alegramos. Ou podemos dizer: não, eu não quero, isso aí é muito bom, mas eu prefiro fazer outra coisa. Eu prefiro eu mesmo cuidar da minha própria vida. Vejam o que Jesus diz em Mateus nesse sentido, capítulo 7, versículo 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A alegria que o salmista demonstra no Salmo 118, versículo 24, está no fato de Deus colocar à sua disposição, e por conseguinte, à minha disposição e à sua disposição, o alicerce inabalável cujo nome é Jesus Cristo. Nós podemos sim construir a nossa esperança, os nossos dias, os nossos negócios, a nossa família, os nossos relacionamentos na pessoa bendita de Jesus, que é Deus encarnado entre nós, o Emanuel, aquele que foi enviado por Deus para trazer firmeza, vitória e salvação a todos quantos cambaleávamos nessa vida. Por isso é que quando você encontra Jesus, assim como eu o encontrei, ainda menino, com meus 11 anos de idade, eu posso fazer coro com o salmista, versículo 24 do Salmo 118. Esse é o dia que o Senhor fez.
regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sabe por quê? Porque sim, a vitória é daquele que está firmado no Cristo que não muda, no Cristo que não se desfaz com o tempo, no Cristo que é vitorioso sobre todas as circunstâncias e experiências dessa vida. Você gostaria de abrir o seu coração para Jesus e dizer, como o salmista disse, esse pode ser um dia em que você vai lançar a sua vida no alicerce que não estremece com as experiências ruins e destrutivas desta vida. Você pode dizer, ó Senhor, eu me regozijo, eu faço festa e eu me alegro, porque a partir de hoje a minha vida está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Isaías disse, escrevendo no seu livro, ele disse, o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Que você coloque a sua vida e a razão do seu ser nele. E assim a sua alma será feliz e vitoriosa. E você poderá cantar todos os dias da sua vida aqui nesta terra. Até o dia em que você se encontrar com o Senhor, que lhe sustentou durante toda a sua existência aqui neste mundo. Abra o seu coração para Ele hoje. E Ele virá para fazer morada na sua vida. E lhe fazer um homem, uma mulher de vitória no seu nome. Para a glória e para a exaltação do nome do nosso Deus. Ore comigo, entregue a sua vida. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ajuda-nos a caminhar na Tua presença e a nos tornarmos fiéis seguidores de Jesus Cristo, essa pedra que não se desfaz, que não se esfacela com o tempo. E nos ajude a sermos com Ele vitoriosos e a sermos recebidos pelo Senhor na sua casa, na sua família. Nós te daremos a honra, a glória e o louvor eternamente, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe. Amém.